fragmentos de uma vida com você, em tantos intervalos só, de longe mais querendo crer. Nada ruim estava acontecendo, então por que eu tinha que me separar? Por que eu não estava feliz? E quando eu me divorciei, eu falei assim, eu vou comemorar também, porque eu não quero ficar triste, eu quero romper essa barreira, eu quero ser feliz. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema: pode haver glamour no divórcio? Em episódios anteriores, cujos links podem ser acessados aqui embaixo na descrição, juntamente com as referências deste vídeo, abordamos a masculinidade e feminilidade tóxicas, isto é, resultantes da revolução sexual, bem como suas consequências sociais e econômicas, especialmente quanto à dinâmica populacional. Tratamos também da revolução reprodutiva, que se ergue sobre os escombros da revolução sexual e se afigura no horizonte como solução distópica para a crise populacional anunciada para os países mais industrializados. Se a revolução sexual desvinculou o sexo e reprodução, a revolução reprodutiva desvincula reprodução e família, reduzindo a geração de novos seres humanos à mera questão biológica e técnica e dissolvendo, como nunca antes na história, os papéis familiares naturais na educação das crianças. Um fenômeno comum no fluxo dessas revoluções em dias atuais tem sido os casos de divórcio sem motivo aparente, isto é, separações conjugais curiosamente disparadas pela monotonia das ótimas condições para que o casamento siga acontecendo. São cônjuges de vida regrada e boa reputação pública, tidos como modelos de comportamento, sem histórico de traições ou agressões, profissionalmente realizados e com excelente condição financeira, mas que, unidos desde muito jovens, esmorecem sob os auto-questionamentos da meia-idade e, pondo em perspectiva sua trajetória individual de vida até ali, julgam-se de poucas realizações e infelizes e atribuem tais frustrações ao casamento. Nesse sentido, entre as celebridades brasileiras, os casos da cantora Sandy e do ex-jogador de futebol Kaká ganham destaque. Após 24 anos de relacionamento, incluindo um casamento de 15 anos, Sandy e seu marido, o músico Lucas Lima, anunciaram a separação em 2023. O anúncio, porém, foi logo acompanhado de várias ressalvas quanto à boa relação continuada de ambos e mesmo quanto ao amor que ambos continuariam nutrindo um pelo outro, algo reiterado, inclusive, em aparições públicas conjuntas. É muito difícil. A gente sofre, a gente chora, a gente... Temos dias melhores, dias piores, mas é lindo que a gente pode se ajudar. A gente tem se ajudado muito. Existe parceria até nisso, e existe serenidade, existe maturidade, companheirismo e muito amor. Tão zelosas foram as declarações dos bons termos com que continuariam a se relacionar, que se poderia mesmo perguntar por que então, afinal, estariam se separando. Foi um processo longo, de muita conversa e que a gente descobriu um carinho diferente e um casal que tem filhos nunca se separa, né? Então o amor, ele só... Porque ele é um elo entre nós para sempre. E a gente meio que está ressignificando esse amor, né? Isso. E estamos indo bem. Que essa coisa do tempo. Quanto ao ex-jogador Kaká, a antiga notícia de seu divórcio em 2015 voltou a repercutir na mídia em função do resgate nas redes de uma antiga entrevista de sua ex-mulher, a socialite Carol Celico, em que ela falava da necessidade de reunir coragem para romper um casamento inquestionavelmente estável, sem nenhum motivo aparente para sua infelicidade, uma vez que Kaká reunia todas as qualidades de um bom marido. Você teve uma sensação de fracasso quando acabou? Você acha, poxa vida, acabou, fracassei? Eu não via como um fracasso, principalmente na hora dessa tomada de decisão, eu via como algo de muita coragem. Quer dizer, eu precisava ter muita coragem porque eu não tinha um motivo. Ai, fui traída? Não fui. Ai, fui agredida? Não fui. Ai, nada ruim estava acontecendo, então por que eu tinha que me separar? Por que eu não estava feliz? Eu me via mais no fracasso de, como pessoa, por que eu não estava feliz com um casamento que era com uma pessoa muito boa, uma pessoa honesta, um bom pai. Mas essa ruptura do meu casamento, ela foi muito necessária para o meu crescimento pessoal. Já unido a outra mulher desde 2019, a modelo Caroline Dias,
Kaká veio recentemente a público comentar a repercussão daquela entrevista e contou que o casal vivia então com seus 2 filhos nos Estados Unidos, período em que ele jogava pelo clube Orlando City, mas Carol Celico estava convencida de que sua infelicidade ancorava-se no casamento. E depois da declaração polêmica de Carol Celico, a ex-esposa de Kaká, virar público e afirmar que seu casamento com o ex-jogador terminou porque ele era perfeito demais para ela, foi a vez de Kaká contar a versão dele dos fatos. Num podcast do jornal espanhol Sport, o ex-jogador do Real Madrid e do Milan explicou que fez o que pôde para evitar o divórcio. Segundo Kaká, Carol disse para ele que não estou feliz e atribuo minha infelicidade ao casamento. Para lidar com o divórcio, o ex-jogador contou que precisou da ajuda de pastores e afirmou que passou 1 ano solteiro para tentar entender o que aconteceu com o casamento dele. Kaká e Carol Celico eram namorados de infância. Eles tiveram 2 filhos e se divorciaram em 2015. Kaká voltou a se relacionar em 2017, quando começou a namorar a atual esposa, Carol Dias, com quem ele tem 2 filhas. A despeito dos muitos esforços do marido para salvar a relação, sua esposa decidiu-se pela volta ao Brasil e pelo divórcio. Na mesma ocasião, Kaká relatou seu drama pessoal com o divórcio involuntário. Apresentando-se como cristão evangélico, viver aquela situação suscitava-lhe conflitos de consciência, uma vez que a Bíblia condena o divórcio. Tendo conhecido 1 ano depois, em 2016, aquela que viria a ser sua segunda mulher, Caroline Dias, consultou-se com pastores protestantes sobre a licitude de um novo relacionamento conjugal para si, tendo em vista a sua impotência e isenção de responsabilidade quanto ao desfecho de sua relação anterior. 4 pastores o aconselharam que não haveria problema em contrair uma segunda união, o que não o poupou da resistência de outros fiéis de sua congregação quanto ao que seria visto como adultério. Apesar dessas dificuldades, o novo casal, já com filhos, manifestou tranquilidade de consciência, a ponto de afirmarem que Deus os abençoou com um segundo casamento, que um divórcio em condições absurdas pode ser um plano de Deus para uma segunda união e que esta pode ser querida por Deus. Na minha experiência pessoal como cristã, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem porque foi da vontade de Deus, a gente buscou ao Senhor. Então as pessoas me perguntam muito isso e eu gostaria de dizer assim que as coisas de Deus às vezes são loucas, né? Inexplicáveis. Inexplicáveis. Então a forma como ele nos uniu foi improvável, foi muito louca. Era o meu sonho, assim, da forma que foi? Não era o meu sonho. Mas é o que Deus tinha pra mim. É o que Deus separou pra mim. Eu tenho que viver isso. Aqui nos vemos diante de um efeito típico do princípio protestante conhecido como sola scriptura, segundo o qual a única fonte da revelação seria a Sagrada Escritura, e que conduz ao livre exame da Bíblia. A Bíblia fala para eu não divorciar. E agora? Tô me divorciando. E aí, conversando com os pastores, sendo ministrado, entendendo essa situação. E aí, cheguei até... O ponto principal para mim foi o de Coríntios, quando está explicando ali que fala, olha, se você é cristão e busca o Senhor e quer continuar, ok. Se o seu cônjuge não quer, amém, vá em paz. Não tenho muito o que explicar. E aí vem também a parábola do filho pródigo, que, pai, eu quero tudo que é meu, eu quero ir embora. Em nenhum momento o pai falou, não, tá aqui, ó. Não obrigou, né? A escolha é sua. Então eu não posso, e quem estiver passando por essa dificuldade, você não pode obrigar ninguém a ficar com você. E na igreja tinha muito essa cobrança. Sim. Você não pode. Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou forçar a pessoa posso ali. fazer, né? Contrariamente à Igreja Católica, ao dispensar a tradição como fonte igualmente legítima da revelação divina, que certifica os textos sagrados e lhes garante a correta interpretação contra inúmeros erros de entendimento possíveis, o protestantismo se coloca na temerária posição de adequar a palavra de Deus aos caprichos humanos, o que pode se atestar pelos muitos casos de flagrante incompreensão e desobediência ao que diz a Sagrada Escritura. Por exemplo, vejamos o que diz Nosso Senhor mesmo sobre matrimônio e divórcio. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 formarão uma só carne? Assim, já não são 2, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes:
É por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. E também São Paulo, em sua carta aos Efésios, ressaltando a complementaridade entre o homem e a mulher no matrimônio, reitera as palavras de Cristo. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, os maridos devem amar suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Tendo em vista a dimensão mística do matrimônio assinalada por São Paulo, em seu paralelo com a união entre Cristo e sua igreja, o que aprendemos do próprio Cristo é que o divórcio não passa de uma ficção humana perante Deus quando se trata de matrimônio sacramentalmente válido. A letra da Sagrada Escritura é inequivocamente clara nesse sentido, de modo que da orientação recebida por Cacá e seus pastores só se pode concluir uma de duas possibilidades. Ou o seu casamento anterior foi válido e o atual o coloca em situação objetiva de adultério, ou o anterior não era válido e o atual não configura adultério. Neste último caso, porém, não há razão para acreditar que seu casamento atual, diferentemente do anterior, seja válido, de modo que também configuraria uma situação irregular perante Deus, a de concubinato ou matrimônio falso, como diz o próprio Cristo. Seja como for, tudo indica que, à luz da verdadeira doutrina cristã, Cacá e sua companheira atual infelizmente encontram-se em situação conjugal objetivamente irregular, por mais que pareça ao casal tratar-se de um sentimental presente de Deus. E dada a projeção que sua imagem alcança no ambiente público, é de lamentar que seu exemplo sirva para arrastar muitas pessoas de reta intenção ao erro grave de uma má interpretação do matrimônio que relativiza as determinações do próprio Cristo sobre sua indissolubilidade em favor de interpretações pessoais. E me encontrei com 4 pastores, amigos, e falei, olha, a minha situação é essa. Eu estou completamente apaixonado por essa menina, é uma menina cristã também, é uma menina com os valores e os princípios do Senhor, e eu quero me casar com ela. Os 4 pastores deram, assim, falaram, olha, dentro dessa situação aqui, a gente não vê nenhum impedimento. Não vê nada de aquilo que a Carol falou, é um recomeço. Então, você está recomeçando a sua vida, enfim, vai na fé, vai na bênção. Tanto pior se tais interpretações, amplificadas pelo testemunho de Cacá, gozam da chancela de supostas autoridades cristãs, como os referidos pastores protestantes. Quanto ao caso de Sandy, a cantora declarou numa entrevista de anos atrás que é batizada, casou na Igreja Católica e seguiu o catolicismo até certa altura de sua vida, mas aderiu posteriormente àquela já conhecida espiritualidade difusa, subjetiva e sentimentalista, muito comum no meio artístico, pretensamente mais real e libertadora porque desvinculada de qualquer sistema estruturado de crença e de culto, como se o próprio Deus não se tivesse encarnado em Jesus Cristo, fundado uma igreja em São Pedro, primeiro Papa, e revelado aos homens, pessoalmente, o modo como ele quer ser adorado e cultuado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai
e persisto no seu amor. Ora, sendo bem entendido e aceito este aspecto fundamental da religião, a conclusão lógica que se segue é que qualquer outra iniciativa religiosa, isto é, qualquer outro projeto de religação da criatura decaída com seu Deus Criador, não passa de empreendimento meramente humano, natural, não revelado por Deus e, portanto, não apenas ineficaz, mas até prejudicial à salvação das almas. Se Deus, em seu amor indizível, prestou-se a nos revelar sua religião sobrenatural, não pode haver outro caminho que nos conduza à vida eterna? A esse respeito, recomendamos nosso episódio de número 7, cujo link também pode ser acessado aqui na descrição. Seria, portanto, contrário à razão humana, ao mesmo tempo, crer em Jesus Cristo e ignorar seu corpo místico, a Igreja Católica, videira da qual nos tornamos ramos pelo sacramento do batismo, na qual nos mantemos vivos e fortalecidos na graça pelos sacramentos da confissão e da Eucaristia, e da qual somos separados e lançados ao fogo, se pelo pecado recusamos nela permanecer? Eis um ensinamento confirmado pela tradição e pelo magistério de sempre da Santa Igreja, como confirma o Papa Bonifácio VIII na bula Unam Sanctam, do ano de 1302. Una, santa, católica e apostólica. Esta é a Igreja que devemos crer e professar, já que é isso que ensina a fé. Fora dela não há salvação nem remissão dos pecados. Ela representa o único corpo místico, cuja cabeça é Cristo. Nela existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. De fato, apenas uma foi a Arca de Noé na época do dilúvio. Ela foi a figura antecipada da única Igreja. Teve um único piloto e um único chefe, Noé. Como lemos, tudo o que existia fora dela sobre a terra foi destruído. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda a criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice. Assim, o aspecto mais fundamentalmente comum aos casos de separação conjugal de Sandy e Cacá é o fato de ambos colocarem-se fora da única Igreja de Cristo, ainda que de modos distintos, o que os priva automaticamente das graças próprias ao estado marital conferidos pelo sacramento do matrimônio. Os muitos desafios cotidianos à vida conjugal não podem ser plenamente enfrentados por forças exclusivamente humanas, senão que é indispensável o auxílio sobrenatural de Deus para a perseverança na ajuda mútua dos cônjuges e no cumprimento dos mandamentos de Deus e da Igreja. Um segundo aspecto, que se desdobra do primeiro, é o fato de que os poucos filhos gerados para o tempo de união, Sandy com apenas um, Cacá com apenas 2, sugerem que ambos os casamentos não eram plenamente abertos à vida. Ora, é próprio do amor ser fecundo, de modo que o bloqueio à vida da prole acaba por minar a vida do próprio relacionamento, pela falta daquele exercício natural, compulsório e intenso de amor ao próximo no trato com os muitos filhos, tão necessário à neutralização das inclinações egoístas de nossa natureza ferida pelo pecado, e que nos desprende de nós mesmos de modo sem igual em favor de nosso amadurecimento e crescimento nas virtudes. Ambos os casamentos dificilmente teriam se rompido se tivessem sido provados no desafio e inundados pelo amor de uma prole numerosa. Um terceiro e último aspecto, também comum aos casos de Sandy e Cacá, é a impregnação feminista do espírito de emancipação pessoal que, acometendo sobretudo a mulher, não deixa também de debilitar no homem seu vigor natural para a chefia e preservação da família. No caso de Sandy, a anteposição de sua carreira artística, exigente e rentável, à vida de esposa e mãe, certamente abriu espaço às hiperreflexões próprias da meia-idade, com impactos negativos no senso de realização individual do casal. No caso de Cacá, a insatisfação de sua esposa ancorava-se na vertigem culturalmente induzida de se ver, até a metade de sua vida, a serviço das realizações profissionais de seu marido, benfeitoras a toda a família, como se a nobreza de sua condição de esposa e mãe não superasse, de longe, o falso brilho da pretensa emancipação pessoal para o cultivo autocentrado de seu próprio eu. Numa era moldada pela mentalidade contraceptiva e divorcista, além de teologicamente enfraquecida pela grave crise de fé que afeta especialmente o clero, Sandy e Cacá, infelizmente, não tiveram onde se apoiar firmemente em defesa de seus casamentos, restando-lhes apenas engrossar o rol de falseamentos e caricaturas da vida pós-conjugal para o prejuízo da família e dos filhos.
Tão longe temos ido nesse caminho de degradação e caricaturas, incluindo as quase juras de amor retroativas ao casamento que não se deseja mais salvar, que hoje já existe a chamada festa de descasamento, uma celebração festiva do divórcio que imita a festa de casamento, mas com sinal trocado. Tal excentricidade no Brasil já tem uma referência conhecida, a promoter Meg Souza, ela mesma divorciada, claro. Eu me divorciei em 2009, então nesse trâmite da separação até o divórcio, eu estava buscando advogados e tudo mais, e fui procurar sobre divórcio em sites de pesquisa. E achei que essas festas eram super famosas nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá. Falei, gente, que festa legal, né? E aí resolvi fazer a festa em 2009 para comemorar o meu divórcio. A minha curiosidade é o seguinte, por que você quis comemorar esse momento com uma festa? Porque é uma nova vida. A gente não comemora quando a gente entra, né, num relacionamento. Vou casar, então eu vou comemorar essa vida com outra pessoa. Tá. E quando eu me divorciei, eu falei assim, eu vou comemorar também, porque eu não quero ficar triste, eu quero romper essa barreira, eu quero ser feliz. A tola glamorização do divórcio, meus caros, é apenas mais um degrau revolucionário abaixo numa era de trevas, em que a maioria de nós, anestesiados pelos paliativos das alegrias imediatas e menores deste mundo, interiorizamos a tal ponto o comando de nossos opressores que já não nos damos conta do quanto conspiramos contra a nossa própria felicidade. Um recente levantamento do IBGE apontou um aumento no número de divórcios no Brasil. Apesar da dor e tristeza causadas pela separação, né, aquilo que nós pensamos quando nos lembramos de divórcio, tem gente que vê o fim da união como um pretexto para celebrar. Eu fui conhecer uma empresária que produz festas de divórcio há muito tempo e ela me garantiu que o negócio cresceu nos últimos 3 anos. Oi, Meg, bom dia, obrigada por nos receber. A gente entra, a gente já vê aqui uma mesa colocada para nós em tons de preto. Tons de preto. É uma mesa para se comemorar o divórcio. A este respeito, convém resgatar a grave preocupação pastoral do Papa São Pio X quanto à disseminada ignorância das coisas da religião, sobretudo entre os que se dizem cristãos, como podemos ler na encíclica Atier Bonimis, de 1905. A atual depressão e debilidade das almas, de que resultam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Quão comuns e fundados são, infelizmente, estes lamentos de que existe hoje um grande número de pessoas no povo cristão que vivem em suma ignorância das coisas que se devem conhecer para conseguir a salvação eterna. Ao dizer povo cristão, não nos referimos somente à plebe, mas também e sobretudo falamos daqueles a quem não falta entendimento nem cultura e até se acham adornados de grande erudição profana, mas que, no tocante à religião, vivem temerária e imprudentemente. Assim, sem fazer pouco do drama real que inúmeras pessoas hoje enfrentam na honesta tentativa de viver o amor conjugal a que são chamadas por Deus, bem como consternados pelos enganos e misérias decorrentes dos sempre renovados e sedutores artifícios do mal contra a imagem de Deus refletida nos homens e nas famílias, rezemos pela restauração da tradição católica, para que a luz sobrenatural da verdadeira fé alcance cada vez mais almas e nos dissipe as trevas da ignorância sobre o que mais importa, a suma felicidade da salvação. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!